Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vamos conversar hoje, né, a respeito das histórias, né, que eu tenho aí para falar para vocês. As histórias espirituais que aconteceram comigo, tá? Eu vou tentar contar aqui de um jeito bem rápido e fácil para vocês. Agora vamos contar a respeito das histórias, tá? Quando eu tinha. Eu não me lembro muito bem quantos anos eu tinha. Eu era criança, tá? Eu estava engatinhando. Eu engatinhava nessa época aí. Só que aconteceu uma coisa meio estranha comigo nessa época. O que aconteceu? Foi o seguinte. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa de branco e tinha uma criança engatinhando no chão. E essa pessoa de branco olhava para a criança e eu também olhava para a criança. Nós estávamos conversando a respeito dessa criança. Eu lembro muito bem que. Eu não lembro o que ele falou, não lembro o rosto dessa pessoa, mas eu sei muito bem que era uma pessoa de branco que estava ali, tá? E de repente, sem mais nem menos, eu pego e como eu estava olhando de cima para baixo para essa criança, de repente eu me vejo muito perto do chão. E eu olhei para cima e eu não vi mais essa pessoa de branco. Aí de repente eu fui ver que parece que eu estava no corpo dessa criancinha, tá? Isso que aconteceu comigo. Agora, eu pesquisei, já fiz várias pesquisas e nunca consegui chegar em algo concreto. Eu não sei se pode ter sido uma viagem astral, tá? Pode ser, porque eu não sei, mas sonho não poderia ser porque a criança estava engatinhando. Então, eu não estava dormindo, então não pode ser sonho. Eu não sei dizer se um espírito pode entrar em uma criança já engatinhando, ou ter consciência, porque a partir daquele momento que eu tive consciência da vida, sabe? Aí eu me lembro dos meus irmãos, eu me lembro de tudo, mas foi a partir daquele momento. Antes disso eu não lembro, eu só tenho lembrança. Na minha vida começa com aquele homem de branco conversando comigo e eu já entrando dentro dessa criança. Eu não tenho lembrança de passado. Só que agora eu não sei se isso foi uma viagem astral, que eu saí do meu corpo e fui conversar com o meu mentor, por exemplo, né? E ele explicando alguma coisa, ou se eu entrei naquela criança naquele exato momento. Eu não sei dizer, sabe? Mas isso é real. Isso realmente aconteceu. E eu contei para algumas pessoas, as pessoas me acham louco, me chamaram de louco, falaram, não, isso aí não acontece. Comigo nunca aconteceu isso. Então eu digo para vocês, se algum de vocês já aconteceu isso, converse aí, fale com a gente aí nos comentários, que eu vou ter aí o maior prazer em ouvir você, tá bom? Depois disso, começou a minha vida normal, né? Então, depois disso passou, eu fui ter uma experiência espiritual novamente, mais ou menos com 5 anos de idade. A gente se mudou de Curitiba para Colombo e eu tava no berço. Eu pedi para mudar o berço. Eu dormia com a minha mãe no quarto e eu pedi para mudar o berço no quarto dos meus irmãos. Meus irmãos, na verdade, dormiam na sala. Eu dormia num berço, a minha mãe colocou o berço lá. De repente, quando meus irmãos apagaram a luz, passou um tempo, eu vi uma criatura meio marrom próximo do, do meu berço olhando para mim. Eu achei estranho, comecei a chorar e gritar. Ele estava justamente olhando para mim, parado. Então a claridade lá de fora dava para ver certinho ele olhando para mim assim, sabe? Porque tava claro lá fora. Na hora que o meu irmão correu e acendeu a luz, ele sumiu. Tá, foi isso que aconteceu. Isso aconteceu com 5 anos de idade. Aí a gente saiu dali, foi morar em. O meu pai comprou um. Porque a gente morava de aluguel ali. E o meu pai comprou uma chácara próximo de Telêmaco Borba. E fica perto de Telêmaco Borba. E tem
outra cidadezinha próxima também que se chama Ortigueira. O nome do lugar se chama, não sei se chama ainda hoje, Lajeado Bonito. A gente foi morar lá e muitas pessoas falavam que ali era lugar de... As vizinhanças do lado, né? Falavam que antigamente ali era lugar de garimpo. Então aconteceu muita briga por ouro ali, sabe? E era um lugar muito mato, matagal, as pessoas tinham que andar por carreirinho. Só tinha a cidade que era iluminada naquela época. O resto não, o resto não tinha luz, não tinha nada. Então a gente morava ali à base de lampião e morava ali à base de lampião e água de balde. A gente tinha que buscar água na mina, lavar roupa na mina. A gente ficou ali só por um ano. Acho que foi o máximo que a minha mãe conseguiu ficar ali. Então, os vizinhos falavam que aquele lugar era muito assombrado. Eu tinha 5 anos na época. E diz que aparecia uma mulher, uma senhora, na verdade, de branco. Não, minto, não era senhora de branco, não. Perdão, era uma senhora só. É que eu fiquei com o rapaz, o espírito de branco que ia aparecer pra mim, mas não. Era uma senhora que aparecia, tá? E ela ficava alta. Tipo assim, ela tinha uma estatura normal, mas do nada diz que ela ficava com 2, 3 metros de altura. E ela aparecia num lugar ali, era um bambuzal. E era um lugar bem sinistro ali que a gente passava, sabe? Porque era um bambuzal, o bambu era muito alto. E ele chegava a curvar lá em cima. E parecia que você entrava assim num viaduto, assim, sabe? Então diz que era ali que ela aparecia. Ela aparecia mais à noite. E as pessoas, quando via ela levantava a altura, ficava alta. E daí do outro lado também tinha um outro carreiro que diz que lá aparecia um padre. Aparecia um padre ali. E era muito estranho. Porque todo mundo falava, né? Toda a vizinhança ali falava a respeito. Uns diz que chegavam a se arrepiar quando passavam no local. Falava, ver eu nunca vi, mas quando eu passo ali eu me arrepio todo. E engraçado que até meus pais ouviram. À noite, diz que eles escutavam muito conversa. Tipo, gente conversando e barulho de madeira. Aí meu pai até um dia perguntou. A gente foi na casa dos vizinhos que morava ali. Escuta, de noite vocês escutam alguns barulhos aqui? Eu falei, não, isso aí é normal. Eles falam assim com naturalidade, né? Não, isso é normal, a gente ouve isso aí, até a gente já foi ver, mas nunca viu nada. É que ali pra cima é meio assombrado ali. Então à noite a gente escuta realmente gente conversando, parece que estão, às vezes parece que estão derrubando árvore, coisa assim, maior falação de gente, de criança, mas não tem nada ali. Pra vocês verem como é que é o lado espiritual. E isso sempre à noite. E diz que a maioria da vizinhança ali ouvia isso aí. Tá ok. Aí, uma vez, o meu pai cuidava de um cavalo. Esse cavalo escapou. E meu pai foi atrás. Diz que meu pai viu o cavalo, entrou num lugar assim. Na hora que o meu pai chegou, próximo assim do cavalo, diz que ele se arrepiou todinho. Mas um arrepio tão grande que ele não sabe de onde que veio. Ele pegou o cavalo logo e saiu correndo. Então aquele lugar ali era muito assombrado realmente, porque as pessoas diz que escondiam ouro ali, sabe? Escondiam ouro. E então eu acho que eles ficavam protegendo esse ouro aí para as pessoas não roubarem, né? Então ficou muito assombrado realmente aquele local, que se chama Lajeado Bonito. Eu não sei como é que tá hoje, porque na época eu tinha 5 anos, hoje eu tô com 43 anos. Então desde quando eu vim para Colombo, eu nunca mais voltei para esse lugar, mas eu tenho vontade de voltar para lá, sabe? E até eu converso com meu irmão, eu tenho vontade de ver como é que tá o Lajeado Bonito. Mas hoje deve estar muito mudado, né? Eu acho que não vou conhecer mais nada lá, com certeza. Então, foi isso que aconteceu. E aí tem duas experiências que aconteceu lá com o meu irmão. O meu irmão gostava de caçar. Ele caçava tatu com um rapaz lá chamado Pedro, tá? Pedro. O Pedro tinha uma espingarda, então eles gostavam de caçar, caçava tatu.
E um dia, meu irmão foi caçar tatu com eles caçavam sempre à noite, e do nada, eles passaram perto de um poço que tinha lá, o poço não tinha água, e era fundo o poço, se alguém caísse ali, não tinha como a pessoa sair. E eles passaram perto desse poço, eles ouviram um grito muito alto, oh! Bem assim, de dentro do poço. Eles se assustaram, o Pedro tinha uma lanterna, na hora que ele iluminou lá dentro do poço, não tinha ninguém, eles se desesperaram. Ele saiu correndo para a casa dele e o meu irmão saiu correndo para o lado da nossa casa. Meu irmão chegou apavorado em casa, falando: nossa, a gente passou perto daquele poço ali, escutamos um grito lá e a gente olhou, não tinha nada. Saímos correndo. E no outro dia a gente foi lá também, não tinha nada, 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 nada. A outra coisa que aconteceu com o meu irmão também, que assustou muito ele, esse irmão que eu falo é o Valdir, ele que foi caçar e agora aconteceu com ele de novo, mais uma experiência espiritual aí. Ele tava em casa dormindo de boa, de boa. De repente, ele dormia num quarto, eu e a minha mãe, como eu era pequeno, e meu pai, dormia em outro. Ele foi apavorado dentro do nosso quarto, falar que alguma coisa tinha passado a mão no rosto dele, uma mão gelada passou no rosto dele. E depois daquele dia ele não dormiu mais naquele quarto. Olha só o que aconteceu. Ele falou para a mãe. Deixa eu voltar um pouquinho antes para vocês entenderem o que aconteceu. Tinha um rapaz que conhecia meu irmão, então eles iam direto para todo mundo ali da redondeza ia para um bailinho que tinha ali, porque para os jovens da época não tinha muita coisa que fazer, então eles iam nesse baile. E tava o Pedro, né? Tava todo mundo ali, a irmã do Pedro, que chamava Beta, tava várias pessoas ali, e tinha um rapaz com um trator. E tinha uma carroceria atrás desse trator. E daí esse rapaz convidou o meu irmão, ó, não quer ir junto com a gente, ir embora? Tô dando carona pra todo mundo. Meu irmão, não, eu vou com o Pedro e com a Beta, a gente vai conversando. Ah, então tá bom. Aí subiram as pessoas na carroceria do tratorzinho dele e ele foi embora. Depois disso, ele disse que esse trator tombou. Esse trator tombou e caiu em cima desse rapaz e matou o rapaz na hora, diz que o pessoal falando. Foi justamente nesse dia, o meu irmão não sabia que ele tinha morrido, porque naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? Um lugar sem luz, imagine se ia ter celular, né? Aí, o meu irmão chegou em casa, deitou normalmente. De repente, ele sente essa mão gelada no rosto dele e foi deitar com a gente, deitar no quarto da gente ali. Pegou o colchãozinho dele e deitou ali. No outro dia, a dona Ana, que é a mãe do Pedro, chegou lá em casa e falou: ó, o negócio é o seguinte, aconteceu um desastre, né? O rapaz, o trator caiu em cima dele e matou ele na hora. Vocês querem ir lá no velório? E o meu irmão não sabia que ele tinha morrido. O meu irmão já ficou assustado, porque pensou: puxa vida, será que foi ele que veio passar a mão gelada no meu rosto? O meu irmão até hoje, ele não fala de espírito. Meu irmão tem trauma, meu irmão tem medo de espírito. Meu irmão não. É a gente começar a falar de espírito perto do meu irmão, ele fecha a cara na hora, assim, ele fica com medo. Dá pra ver que ele muda o semblante dele. Meu irmão, acho que ficou com um trauma. E foi isso que aconteceu. Essa foi a experiência que a gente teve ali. Tá ok? Tudo bem. Saímos dali, como eu falei pra vocês, a minha mãe aguentou ficar só um ano ali. A gente voltou pra Colombo, porque daí a minha irmã casou com um rapaz, ela saiu a minha irmã só ficou acho que uma semana ali e voltou. Aí casou com um rapaz e voltou pra Colombo. Então a gente voltou, deixou a chácara lá e voltou pra Colombo. Deixou meu pai lá uns tempos lá, né? E voltou pra Colombo. A minha mãe ficou lá, o meu só veio para Colombo eu e minha mãe e ficou lá meu pai e meu irmão. Ficaram lá. E aí o meu pai conseguiu trocar
a chácara por uma casa bem na frente onde a minha irmã morava. Depois o meu cunhado conseguiu comprar outra casa, aí eles ficaram morando lá, né? Na outra casa. Ok. Essa casa que a gente comprou ou melhor, a gente trocou pela chácara. Do lado dessa casa tinha um lugar ali que era como se fosse um centro de macumba. Mas a gente não tem nada contra centro de macumba, nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não sabe se era por causa do centro ou se era porque realmente aquele terreno ali ah, era, era assombrado. Porque meu pai fez uma casa ali, daí a minha avó foi morar com a gente, o meu outro irmão, o Valdo, foi morar com a gente, sabe? Então tava morando eu, o meu irmão Valdir, a minha mãe, Maria, o meu pai Antônio e minha avó, Balbina, era o nome da minha avó. O que começou a acontecer ali foi o seguinte: meu pai fez a casa ali de madeira, meu pai fez a casa ali de madeira e de repente a gente ouvia bater na porta. A gente via claramente um tênis branco debaixo da fresta da porta, assim, sabe? Você via os pés da pessoa. A pessoa batia na porta, você abria a porta, não tinha ninguém na porta. Aquilo era muito estranho, porque não era só uma pessoa que via aquilo. Era a minha avó, minha mãe, todo mundo que estava ali. Ouvia bater na porta. A gente ia abrir a porta, não tinha ninguém. E aquilo ali foi muito estranho. E antes disso, um pouquinho antes, logo quando eu fui morar na casa da minha... Eu esqueci de contar isso. Logo quando a gente voltou de Telêmaco, tá? Eu voltei com Telêmaco, de Telêmaco eu tinha uns 7 anos de idade. Telêmaco que eu falo é mais próximo de Telêmaco ali, né? Que é o Lajeado Bonito lá. Lajeado Bonito. Quando a gente voltou de lá eu tinha 7 anos. E eu ouvia claramente alguém me chamar. Falava, Lu, Lu. Eu perguntava pra minha mãe, ô mãe, o negócio é o seguinte, o senhor tá me chamando aí? Não, eu não. Tem alguém me chamando. Não, não tem ninguém te chamando. Não tem, mãe. Eu tô escutando. E ficava, ô Lu, e nada. Aí a gente foi morar, voltando, né? A gente foi morar pra lá, pra essa casa, e isso acontecia. Isso acontecia. E era direto, direto. A gente assistindo TV, que daí a gente já tinha TV, né? Graças a Deus. Naquela época só tinha lampião. A gente assistindo, toque, 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 toque na porta. Todo mundo escutava, olhava para baixo, via assim um tênis branco, abria a porta, não tinha ninguém. Ah, tá bom. Depois disso, aconteceu outras coisas também. A minha avó começou a ficar muito fraca, debilitada. Minha avó tinha 70 e poucos anos, tá? Minha avó tinha, eu não me lembro muito bem, mas ela estava com 70 e poucos anos. Ela fumava muito, fumava paieiro, desde de adolescência dela. Então isso danificou muito os pulmões dela e tudo, sabe? Então ela foi ficando fraca, fraca, fraca. Ela foi internada. E aí, novamente, começou a acontecer as histórias, mais histórias aí, espirituais aí, tá? Antes de a minha avó ser internada, ela já estava delirando, tá? E a gente entrava no quarto dela e ela falava, ó, tem um homem que fica aqui dentro do quarto. A mãe, não tem homem nenhum, tem. Ó, ele tá ali, ó. Ó lá ele lá. A gente olhava, não tinha nada. Falei, meu Deus do céu, agora o bicho pegou. Porque eu tinha... Na época que a avó tava ruim, eu já tava com 15 anos, eu já era adolescente, tá? E ela, não, ó o homem ali. Às vezes ele entra debaixo da cama. A mãe, não, ó lá, ó lá, ó lá. Ele vai entrar debaixo da cama. Entrou debaixo da cama. E ela olhava debaixo da cama. Falei, mãe, que coisa estranha. Aí ela ficou ruim, foi pro hospital.
Meu pai na época tinha comprado umas telhas, porque meu pai estava fazendo uma casa na frente, tá? Meu pai tinha começado a fazer uma casa na frente da nossa, que a gente ia morar pra lá. Era a casa de material, a gente morava numa casa de madeira. E a gente tava lavando a telha e aonde tava o carrinho da minha. A minha cunhada tinha colocado o carrinho num prego. O meu pai colocou um prego imenso na parede. Não tinha como cair aquele carrinho de lá, porque o carrinho era bem leve, um carrinho de bebê. Carrinho de bebê, mas era leve, leve, leve. E o prego era imenso. Eu nunca vi um prego daquele tamanho depois disso aí. E eu e a minha mãe tava lavando as telhas, porque o meu pai comprou usada na época. De repente, sem mais nem menos, aquele carrinho despenca lá de cima. Fez um barulhão. Eu olhei para minha mãe, a minha mãe olhou para mim. Sabe quando você já pensa, puxa vida, aconteceu algo? Sabe quando você pensa assim que aconteceu algo? Eu olhei para a cara da minha mãe, a minha mãe olhou para minha cara, não falou um mar, mas sabe quando você entende o que a gente quer dizer só por olhar? De repente, aquela época foi da década de 90, a gente não tinha telefone. Então era uma vizinha que tinha telefone. Passou 30 minutos, a minha irmã vem, fala, ó, a vizinha foi lá em casa avisar que a avó morreu. Porque a gente tinha deixado o número, né, com a minha prima, que ficou com a minha avó na época, né? A gente revisava pra ficar com a avó lá no hospital e era bem na hora que a minha prima tava, que ela morreu. A gente não, né? Eu falo a gente, mas é a mãe, né? Porque eu era criança nessa época aí. Criança não, adolescente, perdão. Adolescente. Então, a minha avó morreu. Tá. Fomos pro velório, tá? Chegamos lá e tudo tranquilo. Enterremos ela. Voltei pra casa. Olha só que coisa estranha. Na semana que a minha avó tinha falecido. Na mesma semana. A minha mãe, eu tava escutando que a minha mãe tava lavando louça. Era mais ou menos 7, 8 horas da manhã, mais ou menos entre essa época, essa faixa horária. Eu tinha um globo no meu quarto, um globo de plástico, que ele ficava na lâmpada, tá? De repente, esse globo, do nada, ele despenca. Ele cai. Lá de cima, sem mais nem menos. Brum. Eu falei, meu Deus do céu. A minha mãe, Lu, o que foi isso? Eu falei, mãe, caiu o globo aqui. Mas nossa, me deu um medo na hora, um medo tão grande. Eu virei pro canto, cobri minha cabeça. Adivinha o que acontece? Se tivesse câmeras hoje, como hoje, né? Dá pra você colocar a câmera no quarto, assim, sabe? Ia pegar. Era muito calor, a gente tava mais ou menos entre dezembro já. Então aqui é muito quente. Eu tava dormindo com uma coxa, eu lembro até hoje, uma coxa com vários leões, sabe? Tinha leão, leoa. Do nada, eu cobri a cabeça e do nada essa coxa vai pro chão. Como se alguém puxasse a coxa. A coxa foi com tudo pro chão. E eu, meu Deus do céu. Eu peguei aquela coxa do chão. E aí cobri minha cabeça de um jeito que ela não saísse, sabe? E fiquei ali. Eu não tive coragem de contar pra minha mãe isso aí. Porque eu já tinha tentado contar algumas coisas sobrenaturais. Eles meio que me tiraram pra louco, né? Quando eu contei a respeito desse homem de branco que eu tinha visto. Depois começou a minha consciência. Então eles não botavam muita moral nas coisas que eu falava. Então eu também deixei quieto. E aconteceu isso. Depois disso, a minha prima contou pra minha mãe uma coisa que foi muito estranha. A minha avó, praticamente, que cuidou do meu irmão mais velho, o Valdo. Ela que cuidou dele, sabe? O meu irmão foi morar muito novo com ela. Então, ela que praticamente foi a mãe do meu irmão Valdo, né? Mais velho. E como a minha prima já tinha telefone residencial na época,
diz que a minha prima estava conversando com alguém no telefone. E o telefone, do nada, a voz daquela pessoa sumiu. O telefone começou a chiar. Sabe aquele estilo de telefone? E diz que do nada ela escuta a voz da minha avó. Falando, Valdo, ô Valdo. Bem assim, do nada, do nada, do nada. E ela contou isso pra minha mãe. E a minha mãe contou pra gente. Falei, meu Deus do céu, isso aconteceu? Eu fiquei pensando, mas pode acontecer isso no mundo espiritual? Pode um espírito tentar conversar por telefone com a pessoa? Falei, mas a minha prima não ia mentir a respeito disso, né? E você vê, a minha prima, ela sempre foi evangélica. E ela contou isso. Não, isso aconteceu. Aí eu até uma vez eu conversei com ela a respeito, ela falou, Lu, aconteceu, aconteceu. Eu tava conversando com a pessoa, do nada começou a chiar, só escutava chiu, 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 não escutava mais a voz da pessoa, e de repente veio a voz da avó. Ela conhece a voz da minha avó, não tem como, né, não conhecer. E ela falou 2 vezes, Valdo, ô Valdo, falou assim e sumiu. Então, como eu digo pra vocês, o mundo espiritual existe, gente. O mundo espiritual existe. E eu fiquei pensando, nossa, o que aconteceu com a minha avó e ali, eu pensei, será que a minha avó tá brava comigo? Será que... Por que a avó fez isso, né? Primeiro o carrinho lá, ela puxou o carrinho, derrubou o carrinho, depois ela derrubou meu globo, quebrou o globo, né? E depois puxou a minha coberta. Será que eu fiz algum mal pra ela? Será que ela... Eu fiquei com isso por muitos anos na minha cabeça, sabe? Porque eu não tinha entendido, eu não sabia o que era o mundo espiritual. Eu não sabia o que era o mundo espiritual. E eu fiquei pensando, puxa vida, o que será que eu fiz de errado pra minha avó, né? Eu gosto tanto da minha avó, eu gostava tanto da minha avó, eu amo a minha avó, né? E de repente aquilo, na minha cabeça, eu achei que eu deveria ter feito algo pra ela, que ela deveria estar brava comigo. Mas depois que eu fui entender que ela não estava brava comigo, ela não estava brava comigo. Aquilo ali foi um jeito dela tentar uma conexão com a gente, tentar conversar com a gente. Porque no mundo espiritual, ela poderia estar chamando a gente e a gente não ouvia ela. Então ela tentou de todos os jeitos chamar a atenção da gente. Então ela derrubou o globo, ela derrubou o carrinho, porque às vezes ela chegou lá em casa, porque você vê, a gente descobriu que ela tinha morrido fazia questão de 30 minutos e ela já foi direto lá para casa, porque era onde ela morava. Ela chega num lugar, ela tenta conversar com a filha dela, que é a minha mãe. Não ouve, a minha mãe não ouve. Ela às vezes poderia ter tentado falar comigo também, eu não ouvia. Então ela tentou chamar a atenção, como ela tinha acabado de falecer, então quando um espírito desencarna logo na hora, elas conseguem fazer coisas assim, sabe? Como eu vou explicar para vocês? Ela ainda consegue fazer coisas num plano material mais fácil, porque ela acabou de desencarnar. Então, às vezes, se ela tentar ali ficar com raiva ou brava ou coisa assim, ela vai conseguir ter um contato mais com a nossa matéria. É a mesma coisa quando nós ficamos bravos, a nossa frequência baixa, os espíritos conseguem conectar mais com a gente por causa da frequência. Então ela tentou de todos os casos ali conversar com a gente, viu que a gente não conversava com ela. Então ela começou a chamar a nossa atenção. E isso eu fui entender depois de muito estudo, que realmente ela não estava brava comigo. Mas ela só queria chamar a nossa atenção. Coitada, ela deveria estar assustada. Isso que acontece no mundo espiritual. Então, às vezes, muitas das vezes, se acontecer com você de algum ente querido teu falecer, e você vê algumas coisas assim, não tenha medo. Ou não ache que a pessoa está brava com você. Ela está tentando chamar a tua atenção. Entende? E foi isso que aconteceu.
comigo. Eu passei aí para vocês aí até a morte da minha avó, né? Mais para frente vai ter mais relatos, tá? E outras coisas eu quero contar para vocês também. Só mais um pouquinho aqui. Que os espíritos, as pessoas acreditando ou não, eles existem. Eles existem. Eles estão em todos os lugares. E nós não devemos ter medo de espíritos. Porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos vivendo uma vida terrena, tá? Mas nós somos espíritos. Então, muitas das vezes, que nem o meu irmão morre de medo de falar de espírito para ele, mas ele nem imagina que quando ele morrer ele vai virar um espírito também. Ele vai ser um espírito, porque nós somos espíritos. Nós não somos corpo humano e depois vamos virar espíritos. Você está entendendo? Não, nós somos espíritos vivendo em corpo humano. Depois nós vamos voltar para a nossa realidade. O corpo humano, ele não é a nossa realidade. Nós estamos aqui para evoluir nesse corpo. Entendeu? Mas nós somos espíritos. É isso que você tem que colocar na tua mente. Então não adianta você ficar com medo, porque você ficando com medo, praticamente você está com medo de uma coisa que você é. Entende? Então, essa é a primeira história, tá? De muitas que vai vir por aí, porque olha, eu tenho muitas histórias para contar para vocês, tá? Muitas histórias. Eu também vou criar aí agora alguns insights, tá? O que vai ser insights? Não vão ser histórias minhas, tá? Mas vão ser insights, porque eu recebo muitos insights na minha cabeça. E por muito tempo eu deixei esses insights quieto, não passei para ninguém. Às vezes até tem pessoas que precisam ouvir esses insights, né? Às vezes tá com um problema, né, em casa. E às vezes esses insights eu devo passar para as pessoas. Porque esses insights chegam até mim e eu devo passar para vocês. Esses insights que podem mudar a vida de certas pessoas. Então eu vou passar aqui como eu saí da depressão, da ansiedade. Eu vou passar tudo para vocês, o que eu aprendi ao longo desses tantos e tantos tempos aí que eu ouvi falar de espiritismo, de espíritos e tudo mais, tá bom? Eu vou passar para vocês tudo. Então essa é a primeira história para vocês. Vai ter muito mais história para vocês aí. Vai ter histórias aí da minha mãe, do meu pai, tá? Vai ter várias histórias para vocês aí, histórias que aconteceram comigo ao longo de todo o tempo aí, e vou provar aí que realmente espíritos existem. Vou falar também a respeito do Spirit Box mais para frente também, que o Spirit Box também hoje faz parte da minha vida. Eu estudo também a respeito do Spirit Box, tá? Vou falar também a respeito de meditação. A meditação é importante para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente, tá? E tudo mais. Vou falar tudo para vocês aí, então não perca. Esse é só o começo do meu canal. Eu tenho muito mais a mostrar para vocês, tá? Vamos falar também sobre Ho'oponopono, que é algo que ajudou muito a minha vida a sair do fundo do poço, tá? Tem coisas aí que me ajudaram a sair do poço. Se eu aprendi, eu quero passar para vocês. Eu não quero um dia morrer e saber que eu poderia ter ajudado muitas pessoas com os meus aprendizados, e eu poderia passar isso para pessoas, para tentar melhorar a vida das pessoas. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar você, ajudar as pessoas de alguma maneira. Então é isso que eu quero fazer, tá? Gente, aguardem aí, me desculpem, tá? Era para mim ter feito esse vídeo na segunda-feira, mas eu trabalho 12/36 e no domingo eu não consegui gravar esse vídeo. Então
Eu tô gravando na terça. Por favor, me perdoem, tá? Era pra ter gravado e postado na segunda-feira, mas não deu. Então, porque eu vou fazer todas as segundas e quartas. Me perdoem por ter feito esse áudio aí na terça-feira, tá bom? Mas é um prazer aí, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Luciano Ângelo Prudêncio, tá? Luciano Prudêncio, ou Luciano pra vocês aí, tá? Eu sou aí Estamos aí tentando entender aí os espíritos, né? É isso mesmo, eu sou um pesquisador espiritual, tá? Há alguns anos aí eu venho tentando entender o que os espíritos fazem, sabe? Cada espírito aí, porque tem vários tipos de espíritos, tá? Não é só um espírito que existe, não é só um tipo de espírito que existe. Existem vários tipos de espíritos e nós vamos estar aí tentando abordar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, por gentileza, deixem mensagens aí para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em falar com você aí, tá bom? E tentar ajudar você de alguma maneira, tá bom, gente? Beijo para vocês, até mais e fiquem com Deus. Tchau, tchau.